características que cada organismo tem são sempre resultado de uma interação complexa entre a sua combinação genética e efeitos do ambiente. Os seres humanos têm 23 pares de cromossomas e é aí que se encontra o nosso material genético. Cada cromossoma é constituído por um conjunto grande de genes e cada gene é responsável por codificar características específicas, ou seja, cada gene é formado por um bocadinho de ADN que contém em si as instruções, um código de como produzir uma proteína que irá realizar uma função específica no corpo. Os genes não são iguais em todas as pessoas, isto é, podem existir várias formas alternativas de um mesmo gene que se chamam de alelos. Por exemplo, para eu ter olhos castanhos, posso ter herdado um alelo castanho do meu pai e um alelo castanho da minha mãe. Se assim for, eu terei duas cópias iguais do mesmo alelo, portanto, são alelos homozigóticos. Mas também posso ter herdado, por exemplo, um alelo castanho do meu pai e um azul da minha mãe. E se assim for, eu poderei ter dois alelos diferentes, um castanho e outro azul, portanto, alelos heterozigóticos. Como o alelo castanho é dominante em relação ao azul, mesmo que eu tenha um alelo azul, ele não se manifestou. E toda esta informação e estes nomes mais complicados serviram para explicar o que é o genótipo, que é basicamente a combinação de alelos que uma determinada pessoa tem para um gene específico. Ou seja, é o nosso código genético. O genótipo contém toda a nossa informação hereditária, mesmo aquela que não é expressa. E se quiserem mais alguns exemplos de características determinadas pelo genótipo, temos, por exemplo, a cor do cabelo, o facto de termos ou não sardas, o tamanho dos pés, a intolerância à lactose ou a nossa altura. Todas estas características nos foram passadas pelos nossos pais através dos alelos. Por outro lado, o fenótipo são os traços observáveis do genótipo. São as características que apresentamos e que são facilmente percebidas, como por exemplo a morfologia, ou seja, a aparência externa como a cor do cabelo e a cor da pele, e também características como o nosso grupo sanguíneo e os nossos comportamentos. Já sabemos que o genótipo influencia o fenótipo, mas não é o único. O meio e o estilo de vida também têm um papel muito importante no fenótipo, como por exemplo o ambiente onde estamos inseridos, a temperatura, o nível de oxigênio, a umidade, a nutrição e dieta alimentar, o stress, entre muitos outros. Hoje em dia está mais do que refutada a ideia de que os genes são imutáveis. Através dos estudos da epigenética, tem-se mostrado que são vários os fatores que podem influenciar positiva ou negativamente os nossos genes e o fenótipo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like ou um comentário e vemo-nos no próximo vídeo.